Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar um tema que é de grande interesse para os nossos estudos em língua portuguesa. O nosso tema de hoje é variações linguísticas. Bora conhecer um pouquinho sobre o tema da nossa aula de hoje? Variações linguísticas é o tema da nossa aula de hoje em língua portuguesa. Mas você sabe o que é variações linguísticas? Será que a língua que nós falamos hoje é a mesma que existia ou que falavam há alguns anos atrás? Vamos observar a mudança que essa língua proporcionou, que essa língua trouxe ao longo dos anos para a nossa vida atual. Tudo bem? Então observa. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa, né? A nossa sociedade é marcada por diversas transformações e essas transformações, elas trouxeram mudanças na forma de falar também, na parte de língua portuguesa. Tudo bem? E isso se chama variações linguísticas. Observe o conceito de variações linguísticas. São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, históricas, culturais, regionais, nas quais ela é utilizada. Pode ser também uma variação de acordo com o grau de instrução dessa pessoa, tá? Então, a variação, ela varia de acordo com o local onde a pessoa está, onde ela mora, onde ela nasceu. Ela pode variar também de acordo com os pais dessa pessoa, né? Se os pais eram de uma determinada região e daí você cresceu escutando o vocabulário, né, do seu pai ou da sua mãe, a gente acaba pegando esse jeitinho de falar dos nossos pais, dos nossos avós. Enfim, essa diferenciação dessa língua que a gente chama de uma língua que é perfeita, que é a norma culta, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, é chamado de variação linguística. Então vamos ver os tipos de variações linguísticas que nós temos hoje. Nós temos a variação histórica. Como eu disse para vocês, a nossa língua, ela foi se adaptando ao longo do tempo. Tá? A mesma língua que é falada hoje não é a língua que foi falada há 10 anos atrás. Então nós temos que observar que a nossa língua é uma língua viva. Ela sofre mudanças de acordo com as gerações que vão passando. Tá? Então observa o conceito de variação histórica. Variação histórica é a transformação da língua ao longo do tempo. As mudanças que ocorreram na fala no decorrer das diversas situações históricas existentes. Então, observa a mudança que a palavra você sofreu ao longo do tempo. No começo, nós falávamos vossa mercê. Com o passar de alguns anos, a palavra teve uma pequena mudança e se tornou vós mercê. Mais uma vez houve essa mudança e nós temos mercê. Novamente, você. Na sequência nós temos o se, e hoje com a introdução das tecnologias, com WhatsApp, Facebook, nós temos o VC somente, só essas duas letrinhas. Interessante como isso vai se adaptando, né? Vai se adaptando aos nossos dias e a gente muitas vezes não percebe que essa língua teve essa transformação, que ela teve essa modificação. Então, pensa, outras palavras que nós poderíamos encaixar aqui. Outras palavras que tiveram modificação também ao longo desse período de tempo, né? Próxima variação. Variação regional. Como eu disse para vocês, nós temos pessoas que vieram de localidades diferentes, os nossos avós, os nossos pais, que provavelmente vieram de uma região diferente da nossa, né? Nós podemos ter pessoas de países diferentes convivendo conosco,
não é verdade? Isso é uma variação também da língua, né? E agora nós vamos falar então da variação regional, que é isso mesmo, é uma variação da palavra de acordo com as regiões, tá bom? Então olha lá, variação regional são formas que a língua portuguesa assume em diferentes regiões do qual ela é falada. Você acha que nós, aqui na nossa cidade, falamos da mesma forma, exatamente igual do que crianças, estudantes ou pais, avós que falam e estudam língua portuguesa no Nordeste? No Sul, né? Sempre tem uma palavrinha que é diferente, sempre tem uma palavrinha que é utilizada com um significado diferente, mas que no final é a mesma coisa. Por exemplo, aqui nós temos o costume de falar mandioca, mas existem outros lugares que a denominação desse tubérculo é aipim, macaxeira, perdão. E então, o que acontece? Deixou de ser o mesmo significado? Não, simplesmente aquele tubérculo, a mandioca, ela teve um outro nome em outra região. A mesma coisa pode acontecer com o nosso exemplo aqui, da mexerica. Nós podemos ter ela como mexerica, nós podemos ter ela como bergamota, né? Então, é a mesma fruta. A diferença que ocorreu é a palavra de uma região para outra. Nós temos também várias mudanças acontecendo na social e cultural, variação social e cultural, tá? Essas mudanças podem acontecer de acordo com o grau de instrução que essa pessoa teve, se ela estudou um pouco mais ou se ela não estudou tanto, né? Muitas vezes, por conta da nossa vida, da nossa história, muitas pessoas não tiveram oportunidade de estudar muito. Isso não significa que está errado, mas que por algum motivo essas pessoas não têm a mesma instrução, o mesmo grau de conhecimento que outras. E daí, quando a gente possui um pouco mais a gente estuda um pouco mais, a gente conhece algumas outras palavras da língua portuguesa, tá? Que podem ser utilizadas e essas pessoas, de alguma forma, não precisam conhecer ou não conhecem, tá bom? Então, vamos lá. Variação social ou cultural, tudo bem? São variações ligadas a grupos sociais, bem como grau de instrução dessa pessoa. Quando eu falo grupos sociais, eu não digo só pessoas que estudam um pouco mais, têm um grau de instrução maior, tá? Eu digo também pessoas de classes sociais elevadas, né? Uma classe social alta, uma classe social mais baixa, né? Ou eu posso classificar também por um grupo de estudantes que falam com o seu próprio vocabulário. Eu posso classificar como um grupo de surfistas que tem o seu próprio vocabulário, né? Então, a variação social, ela ocorre também, tudo bem? Pessoas que falam na internet constantemente e utilizam, assim, do vocabulário próprio para a internet. Eu posso classificar essas pessoas num processo de variação social? Posso, né? Não tem problema. É um grupo de pessoas que fala de uma determinada forma. Significa que está correto? Significa que está errado? Não está errado, tá? É uma adaptação que essas pessoas, esse grupo, trouxe para a língua no seu determinado grupo. Tudo bem? Variação cultural da mesma forma, ok? Observa o exemplo. Eu trouxe para vocês ali uma figura de um juiz, né? De um advogado, enfim. E observa o jeito que ele fala. Olha só, ele escreveu ali: o réu vive de espórtula, tanto que é notória a sua cacosma. Alguém sabe o que significa isso? Ele vai saber, né? Isso significa pra gente o quê? O vocabulário próprio de uma pessoa jurista,
né? Uma pessoa da área do direito, então ela traz, a língua se adaptou para esta área e daí o que acontece? Ela é falada normalmente nesse grupo de pessoas da área do direito. Eu trouxe uma tirinha para você. O pai está falando para o filho: 529 mil alunos tiraram 0 na redação do Enem. E o que o filho responde? Não passei. Mas observa que o passei dele está escrito errado. Não é com C e sim com 2 S's. Esse tipo de variação também é comum para aquelas pessoas que não estudaram muito, não prestaram muita atenção na hora de fazer a prova do Enem. Tudo bem? Lembra quando eu disse para vocês sobre pessoas que são formadas na área do direito ou que são formadas em outras determinadas áreas? Essas pessoas falam algumas palavras que fazem parte do vocabulário delas, né? E essas pessoas, essas palavras que são pronunciadas dentro desse grupo social, ocorre para que haja uma comunicação. E essa comunicação, ela acaba sendo entendida entre as pessoas desse grupo. Por quê? Porque eles conhecem essas palavras. Ao momento que eles estão conversando, eles conseguem se entender. Por quê? Faz parte do vocabulário deles essas palavras. Então vamos observar que essas palavras, elas são determinadas, elas são classificadas como jargão, tá? O que é um jargão? Trata-se de uma linguagem técnica, utilizada por grupos de profissionais. Existem tantas quantas forem as ciências, as profissões, a língua da medicina, como é difícil entender um diagnóstico, não é? A do direito, que é restrita ao meio jurídico, enfim, né? Só é compreendida quando a sua aprendizagem se faz junto com a profissão. Então, muitas vezes, a gente pode observar lá na receita do médico que ele coloca algumas palavras que a gente não conhece. Por quê? Porque nós não estudamos especificamente o vocabulário dessa profissão, da medicina. Nós observamos o exemplo do jurista. Você viu que as palavras que ele utilizou a gente não consegue compreender muito bem? Se não tiver um estudo aprofundado dessas palavras, se a gente não conhecer esse vocabulário, né? Então, essas palavras técnicas utilizadas em determinados meios, a gente denomina, a gente classifica como jargão. Tudo bem? E aqui tem uma que vocês conhecem bastante, né? Que são o quê? As gírias. Quem nunca usou uma gíria? Quem nunca falou uma gíria, não é verdade? A gente usa ela a todo tempo, a todo momento. As gírias se tornaram meio que um vocabulário à parte, né, da língua portuguesa. E a gente usa sem nem perceber muitas vezes, tá bom? Então vamos lá. O que significa gírias? São determinados grupos sociais que usam certas palavras e expressões que são próprias desse grupo. Algumas gírias surgem e desaparecem, mas outras, porém, permanecem, né? Sendo por vários grupos sociais utilizadas, chegando a fazer parte da nossa língua, como eu disse, né? De toda a sociedade e, consequentemente, passam a integrar os dicionários. Muitas gírias já fazem parte do nosso dicionário. Pensa em uma aí, pensa em uma. Agora, eu desafio você a fazer uma coisinha bem legal. Pensa nessa gíria que a gente costuma falar sempre, pega um dicionário e pesquisa para ver se ela já está lá. Se você não tem o próprio livro do dicionário na sua casa, pega seu celular, eu sei que você tem um celular aí à mão, e faz uma pesquisa na internet, o significado dessa palavra. Você vai ver que o dicionário que está lá na internet disponível vai trazer para você o significado. Então, algumas gírias, em sua grande maioria, já fazem parte do nosso vocabulário porque se tornou muito usual, se tornou muito prático falar dessa forma
E daí o que acontece? A gente utiliza sem nem perceber. Mas elas não fazem parte da norma culta, não fazem parte da norma padrão. Ela é uma linguagem utilizada no nosso dia a dia. É uma linguagem utilizada de forma informal. Vamos observar o próximo slide. Linguagem formal e informal. Observe o conceito. Linguagem formal é aquela em que se usa de forma padrão, padrão formal da palavra, da linguagem, da língua. Isto é, aquela ensinada na gramática e o seu uso se dá em situações formais. Já o padrão informal, a linguagem coloquial, a nossa linguagem do dia a dia, é aquela utilizada em situações que não requer tanto rigor, né? Como nas conversas com os amigos ou com a sua família. Por acaso você já observou como que você conversa com o seu pai ou com a sua mãe? Será que você fala a língua portuguesa corretamente? Usando todas as pausas, usando a palavra de forma correta como ela é escrita? A gente não costuma fazer isso, porque o nosso dia a dia não requer muito isso, né? Você fala você para algumas pessoas? E hoje em dia a gente nem fala mais essa palavra com tanto hábito. Às vezes a gente consegue só falar assim, você, né? É muito prático falar assim, é mais rápido. Por isso que é uma linguagem informal. Ela é informal porque a gente utiliza com pessoas do qual a gente tem intimidade, as pessoas com quem a gente conversa no dia a dia. Agora, para textos, tanto da área jurídica ou uma conversa, né, mais formal, onde a gente precisa manter um rigor dessa palavra, até mesmo em alguns momentos na sala de aula, a gente precisa manter o diálogo em linguagem formal. Pensa na hora de produzir um texto. A professora pede para você, produza um texto em linguagem formal. Você vai colocar o você, o VC que a gente utiliza no WhatsApp, o beleza abreviado que a gente utiliza no WhatsApp? Não podemos, tá? As regras para a utilização da língua, elas são bem claras. Quando nós formos falar de situações em que nós precisamos de um certo rigor, nós precisamos manter uma certa seriedade, a língua portuguesa tem que ser grafada, escrita, falada da mesma forma como a gente aprende nas gramáticas, tá? Aprende na sala de aula com o professor também, tá bom? Fora isso, tem problema utilizar a linguagem informal? Não. Né? Naquele momento de descontração com os seus familiares, naquele seu momento de descontração com os seus amigos, não tem problema. Pode utilizar a linguagem informal tranquilamente, tudo bem? Uma coisa que nós precisamos falar nesse momento, uma situação que a gente precisa conversar nesse momento, é sobre o preconceito linguístico. Nós comentamos que as variações podem ocorrer em regionais, históricas, né? E nós comentamos também que muitas vezes algumas pessoas não têm acesso a um grau de instrução e por isso a gente acha que essas pessoas falam errado. Ou muitas vezes utilizam muitas palavras técnicas e a gente não consegue muito se comunicar, o processo de comunicação muitas vezes fica meio perdido, enfim. Mas isso não significa que essas pessoas falam errado, tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que todas as pessoas que falam no processo da comunicação e conseguem se entender, é correto, é tranquilo. Então, nada de querer julgar ou tirar sarro, praticar algum tipo de preconceito com pessoas que não falam de acordo com aquilo que você acha que é correto. Vamos observar preconceito linguístico. Observe o exemplo. Uai, sou, que temos nós da roça falar assim? Preconceito é um conceito ou uma opinião formada antecipadamente. Julgar sem conhecer.
adquirir uma opinião sem procurar saber o que se critica sobre cultura, sobre credos, religiões, ódio racial, enfim. Diga não a qualquer tipo de preconceito. Nada de ficar julgando seu coleguinha porque ele fala diferente de você, tá? O importante é o ato da comunicação ocorrer de forma tranquila, todas as pessoas se entendendo, e esse é o principal quando nós estudamos o conceito de variações linguísticas. Bons estudos para vocês! Se precisarem de alguma ajuda, procurem o seu professor, peçam ajuda para ele através dos meios de comunicação que a sua escola tem oferecido. Um grande beijo! Tchau!